Fala pessoal, então tô aparecendo mais uma vez aí para trazer um vídeo que eu acho que é muito importante, eu acredito que seja um vídeo muito importante aí para quem vai estudar integral, tá? É um vídeo de introdução à integral e eu quero que primeiro vocês entendam como é que eu penso na integral para vocês entenderem o processo que eu utilizo para ensinar, beleza? Então eu penso na integral de duas formas, na questão geométrica e na questão algébrica, tá bom? Então, gosto sempre de começar explicando a parte geométrica, o problema geométrico que a integral envolve. No futuro, depois dessa aula, eu gosto de apresentar a questão algébrica, tá? Que envolve a questão da antiderivada, que a gente vai ver que a integral é a operação inversa da derivada, tá bom? Beleza. Então, eu estou aparecendo justamente porque eu acredito que essa seja uma coisa muito importante. Então, não queria que fosse um vídeo, mais um vídeo do canal. Como eu tenho dado essa importância aí do vídeo, desse vídeo, eu resolvi aparecer. Então, vou tentar contextualizar um pouco aqui a questão geométrica da integral. Historicamente falando, a integral é um problema mais antigo do que o problema de derivada. Hoje em dia, no nosso estudo, na maioria das universidades, dos cursos de cálculo 1, didaticamente falando, a gente começa sempre estudando limite, derivada, depois integral. Mas na questão histórica, vem primeiro os problemas de integral, tá bom? Até em alguns livros clássicos, eles apresentam primeiro o problema de integral. Alguns livros clássicos de cálculo, como por exemplo o livro do Apostol, tá? Que, diga-se de passagem, é um excelente livro, tá? Muito bom, mas eu indico para quem for querer estudar o Apostol já ter uma base boa de matemática, tá bom? Mas é um excelente livro, sem dúvidas, sem dúvida. Então ele começa primeiro apresentando o problema de integral e aí depois ele segue normalmente, como os outros livros, tá bom? Mas isso é uma questão importante. Beleza. Então como é que funciona isso? Primeiro você tem que entender o que é integral, o que é um problema de integral quando a gente está falando da questão da geometria, da parte gráfica. O que é isso? O que é resolver uma integral? Uma integral nada mais é do que calcular uma área. Aí o problema é calcular essa área. Por isso que o problema de integral é um problema mais antigo. Porque já os antigos gregos, eles queriam calcular áreas. E uma dessas áreas que eles queriam calcular era justamente a área da circunferência. Qual é a área inscrita dentro de uma circunferência? Então hoje a gente já sabe, a gente aprendeu na escola, que a fórmula é πr ao quadrado, beleza, a gente usa, funciona, tá certo. Mas eles não sabiam, não tinha um professor para dizer qual era a fórmula e eles utilizaram. Então eles queriam chegar numa determinada fórmula para que pudesse calcular essa área. E aí uma das técnicas que eles utilizaram era chamada técnica de exaustão. A técnica de exaustão consistia em você pegar uma figura irregular, no caso aí a circunferência, e você inscrever, colocar dentro dela figuras que você já conhece a área, como por exemplo quadrado ou outras figuras regulares, a partir desse quadrado, tá bom? Então agora eu vou mostrar para vocês como é que faz e a partir desse mesmo pensamento, como é que a gente pode utilizar para calcular a integral moderna, digamos assim, e o que isso é relacionado com o resto do nosso estudo de cálculo aqui da disciplina, tá bom? E aí eu vou deixar a parte de algébrica para fazer um outro vídeo explicando como é que se relaciona a integral com a derivada, mas eu já vou logo adiantando que existe um teorema clássico aí de cálculo que é chamado Teorema Fundamental do Cálculo, que é justamente isso. Ele faz essa ligação entre a derivada e a integral ou antiderivada, tá? Tanto para a questão de integrais definidas quanto para integrais indefinidas.
beleza? Então agora eu vou puxar aqui um papel e a gente vai desenhar essa discussão aí para ver se fica mais claro para vocês, beleza, pessoal? Vamos lá. Então, pessoal, tô voltando aqui pra gente fazer o desenho, tá? Como eu falei pra vocês, ó, eles começaram a querer calcular aí a área inscrita numa circunferência usando a técnica de exaustão. A gente vai fazer isso agora para vocês entenderem como é que funciona. O primeiro passo era desenhar um triângulo, mas a gente já vai logo para um quadrado. Vamos desenhar um quadrado aqui dentro dessa circunferência. Tá? Beleza, aí desenhando o quadrado, aí o que eles fizeram? A gente já sabe calcular a área do quadrado, é o lado ao quadrado. Aí que eles disseram, a área desse quadrado é aproximadamente a área da circunferência. Se a gente não for nem um pouco rigoroso, tá. Mas aí não ficaram satisfeitos, é claro, né? Não ia ficar satisfeito. Então o que eles fizeram? Eles pegaram aqui o ponto médio de cada um dos lados desse quadrado. Aí agora a gente vai criar, a partir desse desenho, uma nova figura geométrica. A gente vai, marca aqui, ó, a partir da mesma direção. Aí pega daqui desse ponto, ó, e faz o desenho. Aqui. Aí a mesma coisa aqui. Continua, marca aqui, ó. Aí beleza, aí chegam nessa figura aqui, ó, esquece o quadrado agora a gente tem uma figura regular com 8 lados, um octógono. E aí a gente também sabe calcular já essa área, a gente vai dizer que a área do octógono é aproximadamente a área inscrita na circunferência. Beleza, já está bem melhor do que a do quadrado. Mas ainda não ficaram satisfeitos, aí o que eles fizeram? Repetiram o mesmo processo, ó. Marcava o ponto médio aqui, aí depois marcava aqui e fazia de novo, ó. Aqui, aqui. Aí eles continuaram fazendo esse processo, não vou mais fazer não, que como o próprio nome já diz, né, o método de exaustão é bem exaustivo. Aí eles fizeram de novo, aí ficou uma figura regular com 16 lados, depois fizeram de novo, e aí o número de lados sempre foi aumentando. Eles fizeram esse processo até a figura ficar com 128 lados. Aí o que eles fizeram? Disseram que essa figura com 128 lados está aproximadamente a área da circunferência e ficaram satisfeitos. E também ia ficar mais difícil fazer de novo mais uma iteração desse processo todo. Mas é assim que funciona o método de exaustão e é assim que eles resolveram a integral. Na verdade, eles não resolveram, né? Eles criaram uma aproximação, mas eles chegaram à seguinte conclusão, de que se eu pudesse ter uma figura regular com infinitos lados, a área dessa figura regular com infinitos lados seria a área da circunferência. Aí já começa a aparecer o primeiro conceito do cálculo que a gente estuda hoje, que é o conceito de limite. Que esse conceito de ter infinitos lados é como se eu pudesse criar a variável número de lados tender ao infinito. Aí a gente poderia ter um limite de uma figura geométrica regular com n lados tendendo a infinito é igual à área inscrita numa circunferência. Esse aqui era um problema de integral, calcular a área da circunferência. Tanto que no futuro eu vou fazer um vídeo só para calcular essa área aí usando integral mesmo, tá? Um vídeo de aplicação. Beleza, agora a gente tem que fazer o seguinte, vamos levar esse nosso conhecimento para o que hoje a gente estuda de integral mesmo na universidade, lá no nosso curso de cálculo 1.
Então, pessoal, a mesma ideia de exaustão é utilizada também para calcular a integral. Mas vamos entender primeiro o que é a integral. Calcular uma integral aqui nesse desenho, ó, esse aqui é uma função qualquer e aqui é a mesma função qualquer, tá bom? Aí o que eu faço? Calcular a integral é calcular a área entre o gráfico da função e o eixo x, o eixo das abscissas, tá bom? Então, e aí o que eu faço? Seria calcular toda essa área. Mas aí o que eu faço? Eu coloco um limite para determinar qual é exatamente a área que eu estou querendo calcular, especificar. Então eu determino um intervalo de A até B, ó. Faço isso aqui até aqui, tá? Aqui é F de A, vem aqui é o F do B, tá? E o meu objetivo agora é calcular essa área aqui, ó. Essa área dentro desse intervalo, abaixo do gráfico e acima do eixo X, tá bom? Beleza, então como é que é feito isso? O primeiro passo que foi feito, ó, vamos colocar aí uma figura regular, o retângulo que a gente conhece. Aí o que eles fizeram? Pegaram um retângulo apenas e fizeram isso aqui, ó. Aí eles fizeram isso aqui. Pegaram esse retângulo e disseram, esse retângulo tem aproximadamente a nossa área que a gente está procurando aqui, ó. Essa área aqui. Essa área aqui, ó. Tá? E aí, como acontece lá no método de exaustão também, é uma aproximação muito rústica, né? A gente dificilmente vai ficar satisfeito. Aí, qual foi o segundo passo que eles fizeram? Não estou satisfeito com isso. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui o ponto médio, ó, do A com B. Aí venho, marco ele aqui, ó. Vou chamar esse ponto aqui de x1. Aí vai ficar assim, ó. Vou pegar daqui, ó, até aqui. Olha. Aí eu tenho dois retângulos agora. Eu tenho esse primeiro retângulo aqui, ó, e um segundo retângulo, e esqueço essa parte, ó. Aí o que eu chego à conclusão é de que agora esses dois retângulos têm aproximadamente a área que eu estou procurando, que são melhor, tem uma área mais próxima do que quando eu tinha só um retângulo. E aí eu me pergunto, será que eu estou satisfeito? Sim ou não? Normalmente não é que eles fazem. Continuo fazendo o mesmo processo, ó. Aí ele vem, marca de novo aqui, ó. Vou chamar de x2 aqui, de x3 aqui, só para ponto médio de A com x1, x2, e o ponto médio de x1 com B, x3. Aí ele vem, ó, marca aqui de novo. Aí vai pegar aqui, ó. Aí daqui vem para cá. Aí abandona esse aqui também. Aí, ó, já dividi em dois retângulos. Faço o mesmo processo aqui. Aí pego aqui, ó, em dois retângulos também. Aí eu já vou ter esses quatro retângulos agora aqui, ó. Beleza? Esses quatro retângulos, até pegar de preto aqui. Tem esses quatro retângulos. E aí a área desses quatro retângulos já é aproximadamente a área que eu estava procurando. Como é que eu faço? Calculo a área desse retângulo, desse, dos quatro. Aí depois no final eu somo a área desses quatro retângulos e aí vai ser aproximadamente a integral. Tá, e se eu não estiver satisfeito, eu continuo esse processo, vou aumentar aí, pego o ponto médio de novo, vou calcular 8 retângulos. Calcula a área de cada um dos 8 e vai dar aproximadamente a integral. Só que vocês vão ver que da forma que eu fiz a construção, ó, sempre fica um pedaço da área sobrando. Ó. Nesse caso, esse pedaço aqui está a mais do que deveria. Esse pedaço aqui está a mais também. Esse outro pedaço aqui também está a mais. Então, provavelmente,
aqui também. O que vai acontecer é que vai dar uma área aproximada da integral, mais um valor um pouco maior, tá bom? Beleza. Para tentar compensar isso, ó, ao invés de eu sempre pegar a altura aqui do segundo ponto, vamos pegar a altura do primeiro aqui, ó. Aí vamos fazer o mesmo processo, tá? Aí vai ter o primeiro retângulo. Só que ao invés de eu começar a puxar daqui a altura do retângulo, eu puxo daqui, ó. Esse é o primeiro retângulo. Só que, igual como aconteceu no outro, esse retângulo que aproxima a área que eu estou interessado, está muito longe. Então o que eu faço? Pego o ponto médio aqui de novo, ó. Aí levo até lá em cima. Aí eu já vou fazer o seguinte, agora eu vou fazer um novo retângulo daqui, ó. Aí eu já tenho essa área aqui, mais essa área aqui, ó. Melhorou, mas ainda tá longe, que eu faço o mesmo processo de novo. Pego ponto médio aqui, ó. Aí venho, marco aqui, ó. Aí faço mais um retângulo. Aí já aumenta essa área. Pego o ponto médio de novo, ó, até aqui. Aqui, ó, já tem mais um retângulo, aumenta mais essa área. Beleza, ó. Olha aí como vai melhorando. E aí eu continuo fazendo isso, tá bom? Eu dou um nome aqui para os pontos, né? Que é x1, x2, x3. Tá? Mas aí vocês vão ver, ó, o que acontece. Dessa forma aqui, eu vou me aproximar da área que eu estou interessado, mas sempre vai ter uma sobra, sempre vai estar mais. Dessa outra forma que eu fiz, eu também sempre vou me aproximar da integral, sempre vou me aproximar da área que eu estou interessado, mas sempre abaixo do valor, tá bom? Então o ideal seria que eu juntasse as duas. Uma coisa que é interessante vocês saberem, que isso aqui, esse processo aqui, eles também são chamados de somas de Riemann, tá? Riemann foi um grande matemático alemão, tá? E aí ele que chegou nessa conclusão ele que apresentou a primeira vez essa questão dessa soma aí dessas áreas, tá bom? Então, basicamente, como funciona para os dois processos, isso aqui seria a área, né, dos retângulos, calcular a área de cada um desses retângulos e depois somar todas elas. Então, seria tipo assim, um somatório, tá, de cada uma dessas áreas. Nesse primeiro passo aqui, olha, xi, olha, x2, x2, x3, xi, seria f, aí o valor aqui, ó. Esse valor bem aqui, que é a altura, é o f de x2, o próximo seria o x1, então é o f de xi, que é a altura, vezes a base, tá? Aí essa base aqui, ó, todas essas bases aí, elas são iguais, tá bom? Pela construção que a gente fez, sempre pegando o ponto médio, então a gente acaba dividindo sempre bem certinho e acaba que todas as bases são iguais. Então todos os retângulos têm a mesma base, só o que varia é a altura de acordo com o ponto que eu estou pegando aqui, ó. Tá bom? Aí como é que eu vou calcular essas bases? É fácil. Você pega o tamanho total seria o B menos o A, e aí você divide pelo número de retângulos que tem, que é 4, tá? Então essa aqui é a base, essa base eu vou chamar de ΔX, tá bom? Que é como eu vou variando cada retângulo, vou chamar de ΔX. Aí eu somar todas essas áreas, percebe que cada um desses é uma área de um retângulo. Eu somar todas essas áreas, eu vou ter a minha soma de Riemann, tá? Esse N é quem? Esse N é o número de retângulos, que começa de 1, e eu vou fazer ir até infinito, tá bom? Aí eu determino, se eu tenho 4 retângulos, aqui seriam 4 e seria uma soma de 4. E aí eu uso esse S aqui para a soma de Riemann. Beleza? Mas, assim, o processo ideal que ele é utilizado seria um que você evitasse ter tanto erro para menos quanto para mais, que é o que eu gosto
Então, a melhor ideia, juntando as duas coisas, seria um método chamado de regra do ponto médio, tá bom? Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo específico só da regra do ponto médio. E vocês, da regra do ponto médio, inclusive eu posso até fazer um programa, um software computacional para vocês verem como funciona, tá bom? Em C. Ok, beleza. Então, essas aqui são as somas de Riemann e isso aqui é uma integral. Ele poderia ser substituído pela seguinte forma: um limite de quando n tende a infinito, o somatório de I igual a 1 até n, ó, que é o número de retângulos, vai ser a soma, né? A soma disso aqui, a área de cada retângulo. Isso aqui são as somas de Riemann, tá bom? E isso aqui é a nossa integral. Só que, aí o que acontece? Agora a gente já vai começar a nossa notação mais moderna, digamos assim. O símbolo de integral é esse aqui, ó. Vocês já devem ter visto aí em algum lugar. E o que é isso? Isso aqui é um S estilizado também, tá? Que ele é em homenagem a esse S que o Riemann usava, tá bom? Então, isso aqui é um S de soma também. Aí, o que acontece? Para definir qual é o meu intervalo de integração, a gente coloca aqui, ó, o intervalo inicial até o intervalo final. Aqui, ó. Aqui embaixo eu coloco o inicial, aqui o final. Aí eu anoto qual vai ser a função que eu vou integrar, coloco aqui. E também em seguida tenho que escrever em relação a que variável é que eu vou estar integrando. No nosso caso a gente está usando só funções de uma variável e a função é em relação a x, então a integral também tem que ser em relação a x. Aí daqui vem a nossa primeira, digamos assim, a notação de integral que a gente usa normalmente, é essa aqui. Beleza? E aí, mais um detalhe que você tem que ver é que a integral é um limite, tá bom? E por isso que se faz necessário estudar limite. Muita gente pergunta, por que estudar limite e tal? A gente nem usa. A integral e as derivadas são limites. Então, daí o motivo. Beleza? Então, essa daí é a ideia da integral normalmente. Aí fica algumas observações, ó. Então, essa integral é o mesmo que calcular essa área e isso daqui, ó. Isso aqui sem o limite, se eu botasse aqui, ó, de I até N, sem limite, vamos supor 4, isso aqui é só uma aproximação, tá bom? Quando eu já coloco o limite, aí sim virou, já fica uma coisa exata e já é essa nossa aqui. Mas então é só limite. Então, quando a gente fala na questão geométrica, a gente está falando de área e está falando apenas de integrais definidas dentro do intervalo AB. Então, normalmente, a solução de uma integral definida dentro do intervalo numérico, em questão geométrica, é um número, tá bom? É um número que representa justamente a área que eu estou calculando, beleza? Mas acontece, professor, então não vou ter como resultado de uma integral definida ou da área, que é aí que eu estou calculando o número negativo? Não, pode aparecer um número negativo sim. Tem duas formas de aparecer um número negativo. Uma, o gráfico da função que eu estou querendo calcular está abaixo do eixo x, então eu vou calcular uma área normalmente, mas no final vai ser um número com sinal negativo e o sinal de negativo vai representar que o gráfico está abaixo do eixo x. Outra forma é eu trocar o intervalo de integração. Ao invés de eu integrar de A até B, eu calcular a integral de B até A, o que faria com que desse o mesmo valor também integral, mas com sinal negativo, porque eu integrei na ordem errada, tá bom? Tá bom, pessoal? Eu espero que eu possa ter contribuído um pouco aí com vocês aí nesse estudo de integral. E deixe as dúvidas nos comentários, se vocês quiserem saber mais alguma informação aí da parte geométrica. Deixa nos comentários também. Um abraço para vocês e falou!